Após essa leitura maravilhosa, acompanhemos a prece. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Dá-nos a tua bênção, ampara-nos a esperança. Ajuda-nos para que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de ter o nosso trabalhador da casa, Mauri Viviane, que vai nos falar sobre os trabalhadores da última hora. Que Jesus te abençoe. Estamos num final de tarde, num início de noite abençoado, porque temos a satisfação e temos mais do que satisfação, mas temos como presente o conhecimento e a aproximação da doutrina espírita. Como já enfatizado no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus asseverou: onde tiver mais de uma pessoa reunida em meu nome, aí estou no meio deles. Bem, com o pensamento voltado então a Deus, nosso Pai, rogamos que Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nos ampare e nos envolva a todos com a sua amorosa bondade. Hoje, caros amigos, caras amigas, temos a grata satisfação de poder refletir e convidá-los a refletir em conjunto a respeito de valiosos ensinamentos numa parábola denominada Trabalhadores da Última Hora, ou Trabalhadores da Vinha, como se encontra no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus está intitulada como Trabalhadores da Vinha, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, é intitulada Os Trabalhadores da Última Hora. Já de pronto, nós pretendemos elaborar 4 indagações que servirão para nortear a nossa reflexão, o nosso pensamento sobre esta parábola e sobre os ensinamentos que dela possamos extrair. A primeira indagação diz respeito a como podemos interpretar o conteúdo desta parábola. A segunda indagação trata do significado ou dos significados da expressão trabalhadores da última hora. A terceira diz respeito à seguinte indagação: esta parábola se dirige somente aos espíritas? E por fim, a última indagação a nos nortear o raciocínio que faremos em conjunto nesta noite é verificar o que nos cabe fazer, o que a cada um de nós é devido fazer para estar ajustado aos ensinamentos desta parábola. Tratando-se de um texto evangélico, temos que também fazer uma breve viagem no tempo e voltar cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus, participando da criação do nosso orbe, é o governador do planeta Terra, e apesar da sua condição de espírito puro e elevado, mesmo assim, num ato de sublimação e de amor incondicional, encarnou entre nós, com a missão de transmitir a palavra de Deus.
a missão de Jesus ficou bem estabelecida. Na obra A Gênese, esta finalidade fica bem evidenciada. Assim, extraímos da Gênese: tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, a do Cristo, em toda a pureza, pode exprimir este pensamento. Então vejam o tipo de elevação espiritual de Jesus: transmitir diretamente a palavra de Deus aos habitantes, ainda hoje, de um planeta de provas e expiação, portanto ainda muito distante do mundo sublime da espiritualidade superior, a que um dia também atingiremos. Nasceu e viveu entre nós, não entre os abastados, mas entre pescadores simples, pessoas do povo. O seu nascimento ocorreu de uma forma mais humilde possível, numa manjedoura. Mas a sua palavra comove e toca até os poderosos, pois é o mensageiro de Deus. Jesus é o psicopedagogo por excelência. E uma das formas que Jesus transmitia os seus ensinamentos, que são ensinamentos exemplares, que até hoje, mesmo aqueles que buscam desfigurar no sentido sociológico histórico a figura de Jesus, não encontram argumentos, porque foi com Jesus, e não há página nenhuma da história a respeito, que se introduziram significações ao amor incondicional que devemos ter de um para o outro. Jamais existira antes tal acepção. E foram com os exemplos de Jesus e com as suas pregações que até hoje temos gravado em nossos corações aquelas sublimes máximas. Essas parábolas são pequenas histórias, compostas por alegorias, por alguns símbolos, que são aparentemente simples, mas possuem um caráter simbólico extremamente marcante e que nos leva a refletir, principalmente que nos leva a agir com reflexão. É claro que são textos muito antigos, textos que muitas vezes não eram desvendados por todos. Somente mais tarde, com o advento do Espiritismo, é que o esclarecimento de uma melhor forma para nós, assim podemos ser contemplados. Mas aqueles textos, que uma parte foram obtidos da oralidade, mas também escritos pelos discípulos e pelos apóstolos, formam o conteúdo evangélico cujos ensinamentos até hoje nos deslumbram. E é claro que são textos antigos, a maioria deles do grego, houve transliterações e traduções, mas a beleza e a mensagem continua neles. Isto também é um convite para que evitemos a interpretação apenas literal. Nos obriga a uma reflexão mais aprofundada dessas palavras para que possamos extrair o conteúdo. A propósito, cabe mencionar uma belíssima obra do Haroldo Dutra Dias sobre Parábolas de Jesus, texto e contexto, onde ele, com muita erudição, mas também sabedoria e simplicidade, nos passa diversos argumentos e mensagens que servem para que nós possamos fazer as leituras das peças do Evangelho de uma forma de melhor interpretá-las dentro de um contexto, e este contexto transmitido também para a atualidade. Então, esta parábola
inserida lá no Evangelho de Mateus, trata dos trabalhadores da vinha, trabalhadores de última hora, porque na época o produto da vinha era culturalmente um dos alimentos da época, como peixe, como pão e também o vinho ou a uva. Mas esta parábola, muitos se recordam, talvez alguns não se lembrem ou alguns desconheçam, mas trata de um tema muito próprio aos dias que estamos vivendo e muito, muito especial também para a doutrina espírita. Tanto que antes de nós ingressarmos propriamente dito na parábola, convém a gente ressaltar uma curiosidade simbólica, embora nós sabemos que a doutrina espírita não se utiliza de símbolos, nem de alegorias, nem de formas pré-destinadas à nossa compreensão. A mensagem é transmitida de outra forma. Mas um símbolo nós encontramos na doutrina espírita. E é justamente o símbolo que ilustra o nosso slide que compõe o título da intervenção de hoje. É uma cepa com o fruto, a uva e as folhas. E este desenho que agora estamos contemplando, ele consta nos prolegômenos da obra O Livro dos Espíritos, a obra inaugural da doutrina espírita. Que a espiritualidade que concorreu para a execução do Livro dos Espíritos determinou a Kardec, depois de a própria espiritualidade elaborar esse desenho, determinou que Kardec colocasse no início da obra esta cepa. O que disseram os espíritos para Kardec? Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, ou o espírito ligado à matéria, é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então vejam a significação que tem para a doutrina espírita esta mensagem, já na cepa, no início que inaugura a doutrina espírita no Livro dos Espíritos, e a sua relação com o tema que hoje nos é posto para refletir: os trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da vinha. Vamos então lembrar brevemente esta parábola que consta do capítulo 20 do Evangelho de Mateus e que também se encontra no capítulo 20 com a devida interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicia assim a parábola dos trabalhadores da vinha, ou os trabalhadores da última hora. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para sua vinha. Era um costume da época, e há uma comparação. O reino dos céus é semelhante ao homem que sai para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Na época, dividia-se o dia do trabalho em 12 horas. Já de madrugada, encontrou alguns trabalhadores e ali então recrutou-os para trabalhar na vinha, mediante o pagamento da moeda da época, o denário,
de 1 denário para cada trabalhador que trabalhasse aquelas 12 horas lá na sua vinha. Depois, mais tarde, ele voltou na 3ª hora, que equivale em torno das 9 horas da manhã, viu outros que estavam de pé na praça e também, desocupados, contratou-os para o trabalho na vinha, também pelo preço de 1 denário. Mais tarde também, isto aconteceu na 6ª hora e na 9ª hora, já no meio da tarde, também trabalhou todos mediante o pagamento do que seria justo na época, 1 denário para ali trabalharem. Mas, lá pelo final do dia, na 1ª hora, na 11ª hora, de novo vai à praça e encontra alguns outros trabalhadores. E lhes indagou: por que estão aí parados? Dizia: ninguém nos ofereceu trabalho, então vão para a vinha. E lá foram eles também. No final do dia, lhes pagarei o que será justo. Quando atingiu o final da tarde, este senhor da vinha, o senhor daquela propriedade, chamou seu capataz e disse: vai e faz o pagamento aos trabalhadores que lá estavam na vinha. Mas paga primeiro os últimos e paga por último os primeiros. Então seriam pagos primeiro aqueles que chegaram na 1ª hora, que é em torno das 5 horas da tarde, e que trabalharam apenas 1 hora. E pagou-os 1 denário, o valor de 1 denário. E assim fez também aos que foram contratados na 9ª, na 6ª, na 3ª e também na 1ª hora. Pagou-os a todos por 1 denário. Ao que recebeu o senhor da vinha a reclamação retumbante dos outros trabalhadores, porque afinal alguns trabalharam desde o raiar do dia até o final da tarde e receberam o valor de 1 denário. E aqueles que chegaram por último receberam o mesmo valor de 1 denário, tendo trabalhado muito menos. Ao receberem, diz assim no texto de Mateus, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: esses últimos fizeram só 1 hora e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor ardente. Em resposta, disse a um deles, o senhor da terra: companheiro, não estou sendo injusto contigo? Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero como o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Se nós formos interpretar essa palavra textualmente e nos moldes do direito trabalhista dos dias atuais, nós vamos talvez raciocinar, mas é um pouco injusto, parece que foi, né? Será que foi injusto? Será que o senhor da vinha, que é uma equiparação ao reino dos céus, teria sido injusto? Este é o teor do tema de hoje. Vamos então tentar interpretar, porque não existe apenas uma interpretação. São textos muito profundos e simbólicos. E essa profundidade, muito já nos é dado a perceber. Mas quanto ainda se pode extrair de um texto milenar e que está gravado de tal forma que em quase todo o planeta é conhecido, pelo menos no mundo cristão. Mas vamos então refletir, lembrando aquelas 4 indagações do início. A primeira delas é: como podemos interpretar esta parábola? Ora, alguns elementos, umas ideias básicas nós já podemos identificar. Primeiro, o valor do trabalho para o progresso humano. Segundo, o significado de trabalhador da vinha e o princípio da reencarnação.
Vamos ver como nós podemos tratar disto. Bem, alguns significados também podemos extrair de algumas expressões. Reino dos céus. Isso se encontra em vários textos, tanto do Antigo Testamento, mas principalmente dos Evangelhos. É o estado de plenitude espiritual, alcançada esta pela evolução moral, por intermédio de sucessivas reencarnações. Essa é a ideia da expressão do reino dos céus da parábola. Sair de madrugada, naquele horário já no início. É o dinamismo no trabalho do bem, que não tem hora e que não tem dia para começar. A vinha é a própria humanidade. O salário ajustado é o respeito a cada individualidade, a cada um segundo a sua condição e aptidão, obedecendo, é claro, toda uma gerência divina, que é sábia e inteligente. Salário significa aqui um sentimento, uma conquista espiritual. A chamada para o pagamento significa a nossa prestação de contas, quanto ao nosso compromisso assumido na espiritualidade. E a reencarnação é uma lei da justiça divina para que nos ajustemos e nos aprimoremos intelectual e moralmente. Mas essas iniciais significações podem melhor ser elaboradas. Para isso, buscamos auxílio no Evangelho segundo o Espiritismo, que ajuda-nos, ao nosso ainda limitado conhecimento, a permitir uma melhor compreensão da profundidade desta parábola. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o Espírito Constantino adverte que o obreiro da última hora deve sempre estar disposto e à disposição para o trabalho. Não importa a hora, mas sim a disposição para servir. Então aqui já tem uma interpretação que nos ajuda muito mais. Dessa maneira, aquele que assim não procede, não será recompensado, e responde pela preguiça ou por sua desídia. E com mais gravidade, aquele que ao invés de ser um obreiro do bem, preferir blasfemar ou contra Deus, ou ainda derramar sangue de seus irmãos, ou arruinar famílias ou outras pessoas, ou atos ofensivos contra a humanidade, quem assim agir prestará suas contas a Deus. O Espírito Constantino assevera-nos amorosamente o seguinte: empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam a vós a eternidade. Um outro espírito, Henry Heine, examina a parábola dos trabalhadores da última hora, destacando a dádiva da reencarnação, da solidariedade e da cooperação, que nos permite que em cada tempo que vivenciamos e que vivemos, nas nossas sucessivas reencarnações, herdar as conquistas obtidas por aqueles que nos antecederam. Nada surge num único momento. Há sempre uma sequência daqueles irmãos nossos, muitas vezes de nós mesmos, que já preparamos algum tipo de caminho para aqueles que vêm depois. Simbolicamente, podemos compreender que os obreiros da primeira hora, a interpretação de Heine assim diz, foram os profetas. Depois, sucessivamente, Moisés e todos os outros que foram sucedidos pelos demais obreiros do Senhor. Os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, filósofos e, finalmente, os espíritas, que aproveitavam os labores dos antecessores. O espírito Erasto, por sua vez, revela a missão dos espíritas,
conclamando-nos a pregar a palavra divina. Diz Erasto que é chegada a hora em que devemos sacrificar a sua propagação, os nossos hábitos, os nossos trabalhos e as nossas ocupações fúteis. Erasto lembra que Jesus asseverou que a fé remove montanhas. Contudo, mais pesados do que as maiores montanhas são os vícios e impurezas que permanecem depositados nos corações dos homens. Mas Deus apenas nos confia tarefas que podemos cumprir. Mas nós, espíritas, será que estamos sabendo desempenhar a nossa tarefa? E como reconhecer que estamos no bom caminho? Erasto responde que se reconhece aquele que está no bom caminho pelos princípios da verdadeira caridade, que devemos ensinar e praticar. Diz mais: reconhece-se o bom espírita pelo consolo aos aflitos, pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse e por cumprir a lei de Deus. Sabemos que são palavras, mas que não são de fácil cumprimento, por nós ainda neste caminho evolutivo, ainda distante de maiores elevações espirituais. Mas também, na doutrina espírita, nós temos o esclarecimento que o bom espírita, e que se pode reconhecer o espírita, aquele que tem o esforço para se melhorar, a cada dia se melhorar. Este é o reconhecimento daquele que é espírita. Cada dia nós podemos ser um pouco melhores. Não podemos modificar o passado, mas podemos construir o nosso futuro melhor do que o ontem. Um outro exemplar comentário para essa parábola dos trabalhadores da última hora nos é passado pelo Espírito de Verdade. Lembra-nos o Espírito de Verdade que é chegada a hora para a transformação da humanidade. Vejam, já no século XIX, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, já se anunciava a transformação da humanidade que hoje se opera em seus últimos momentos, pelo que nos revela a espiritualidade superior. É claro que é um processo longo para nós, a nossa medida de tempo. A recompensa aos bons servidores é proporcional à caridade que se possa praticar. O Espírito de Verdade diz: Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Olha a missão que nos é passada para frente. Mas para frente e para agora. Emmanuel, na obra da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, numa obra intitulada Palavras de Emmanuel, diz: trabalhemos sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça, a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributos das almas desassombrosas e valorosas. Vale lembrar que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve, disse Emmanuel na obra Vinhas de Luz. E
chegamos aqui ao passo da próxima indagação. Já temos uma aproximação melhor do significado da parábola dos trabalhadores da última hora, dos trabalhadores da vinha. Mas cabe ainda indagar: somente os espíritas são os trabalhadores da última hora? Independentemente da resposta, o espírita teria uma responsabilização diferenciada? Vamos refletir a respeito. Como nós podemos observar, são elucidações preciosas da espiritualidade, estas interpretações, nos auxiliando a desvendar o sentido da parábola. Verdadeiras lições que o Espiritismo nos traz, revivendo as lições luminosas que Jesus nos presenteou. São interpretações de uma parábola da época da encarnação de Jesus, constante nos evangelhos, mas que o Espiritismo, a doutrina espírita, volta como a terceira revelação e a nos esclarecer mais sobre aquelas mensagens. É verdade que a responsabilidade dos espíritas é peculiar, porque a doutrina espírita não só nos esclarece, mas também amplia o nosso conhecimento a respeito do verdadeiro sentido da vida, essa evolução incessante a que estamos destinados, cujo caminho devemos galgar com esforço próprio, munidos do nosso livre-arbítrio. A doutrina espírita é aquela que se destaca pela fé em Deus como o Criador, a força criadora e inteligente de tudo, de todo o universo ou de todos os universos. É aquela que destaca também como princípio a imortalidade da alma e que também a pluralidade dos mundos habitados e a sucessiva reencarnação de cada um de seus filhos, para que, galgando então degraus evolutivos, cada um com seu passo, mas com sua própria responsabilidade, atingir estados de evolução espiritual. Lembremos da questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Um dia todos nós seremos anjos, mas isso não se dará por uma intervenção externa, e sim por nossa própria intimidade, o nosso próprio esforço, o nosso próprio trabalho na vinha que o Senhor nos deixa. Mas, ainda assim, nesse sentido, nós podemos afirmar que nós, espíritas, temos uma particular, então, responsabilidade como obreiros da vinha do Senhor, trabalhadores de última hora. Porque se nos foi dado o conhecimento da doutrina espírita, que cada vez mais nos deslumbra numa perspectiva de esperança que até há pouco tempo não se teria a possibilidade, com tanta negatividade que convivemos, e nós temos esses alicerces da doutrina espírita a nos explicar de onde viemos, o que somos, para onde vamos e como fazer isto, é algo que é revolucionário. É uma revolução, não só porque reflete todo o ensinamento de Deus por intermédio do Cristo, mas também porque nos esclarece, como a terceira revelação, tudo o que Deus guarda para nós. Todos nós, então, integrantes da humanidade, mas não só os espíritos, por
embora ainda vinculados ao orbe terrestre, estamos vivenciando um grave e importante momento. É muito fácil percebermos isso. Que a espiritualidade superior nos tem revelado tratar-se de um período de transição. De fato, o período assinala a transformação do orbe terrestre, que de um mundo de provas e expiações será destinada a constituir um mundo de regeneração, em que habitarão as criaturas que estiverem em condições morais de aqui habitarem e contribuírem para o progresso evolutivo. Estamos adentrando na nova era. E é particularmente neste momento grave que mais ainda é necessária a aproximação aos valores do ensinamento de Jesus. Guia e modelo, como esclarece a questão 625 do Livro dos Espíritos. O ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, a servir de guia e modelo, que traz a palavra de Deus, o emissário divino por excelência. Há uma obra intitulada Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, da Lavra Mediúnica de João Nunes Maia, em que se relata uma passagem de João Evangelista, que João Evangelista teria sido uma das encarnações de quem depois encarnou e foi Francisco de Assis. Nesta obra de Miramês, conta que João Evangelista lhe foi dada uma oportunidade para isso, e regrediu ao tempo e teve a visão dos acontecimentos ocorridos no mundo espiritual para a preparação da vinda do Cristo, da vinda de Jesus. Foi necessário que engenheiros siderais e uma falange de anjos retirassem do entorno do orbe cerca de 2 bilhões, naquela época, de espíritos inferiores, ainda em estágio de grande animalização, e que seriam, de certa maneira, obstáculo a se trazer a mensagem por Jesus. E, de fato, a psicosfera do planeta teve uma especial atenção daquela falange de anjos, da espiritualidade superior. E foi, de fato, um grande acontecimento, um presente de Deus. E essa missão elevada somente poderia ser de um espírito daquela envergadura. Na questão 625, Kardec comenta o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo ideal da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Com esses aportes e essas reflexões até agora aqui, aonde chegamos, podemos caminhar para a última indagação. O que devemos fazer? Como devemos agir, ou o que podemos fazer, para estar de acordo, não apenas com a mensagem de Jesus, mas com a mensagem de Jesus, que é o nosso tema de hoje, que se pode extrair da parábola dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores da última hora. Alguns podem até imaginar, poxa, mas deve ser uma coisa muito pesada, muito difícil. Deve ser uma tarefa missionária que eu devo largar tudo agora. Será que seria tudo isto? Não, meus amigos, não precisamos ter uma missão especial, se para isso não
nos foi atribuído. Não precisamos uma grande tarefa. Não precisamos nos sentir obrigados a uma empreitada missionária, nem nos martirizarmos. Não temos sob nossa responsabilidade uma tarefa como tiveram os mártires do cristianismo, os grandes iluminados, os sábios, os artistas que trouxeram grandes avanços para a humanidade terrena. Emmanuel, na obra Roteiro, de Chico Xavier como médium, diz: não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclamam o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Então é no âmbito das nossas relações, no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, nas nossas relações no trabalho, na família, ou em qualquer associação que tenhamos a oportunidade de participar. É no nosso dia a dia a que nos compete realizar o trabalho na vinha. E para isso é imprescindível que possamos estar comprometidos com o processo de reforma íntima. Não é assim que se conhece o espírita? Aquele que a cada dia se melhora. Para cada dia se melhorar e se aperfeiçoar, é preciso estar interiorizado também, e não apenas amortecido pelas ideias e pelas visualizações rápidas e fugazes do mundo que hoje está sendo, de certa forma, imposto a todos nós. O mundo da velocidade, da superficialidade, em que o espaço e o tempo já nos confundem e os valores que tínhamos tão próprios, valores elevados, muitas vezes são questionados. Mas conhecer a si próprio é um imperativo, até porque sabemos que a lei de Deus está gravada em nossas consciências. E para percebermos a lei de Deus, é preciso também este breve esforço. Devemos sim aceitar o convite de Jesus. E cumpre-nos assim exercer da melhor forma possível a nossa tarefa. E o trabalho que nos compete, os nossos trabalhos, devem estar interligados em 3 aspectos distintos, mas que se interligam. O aspecto material da nossa própria subsistência e sobrevivência, mas também um aspecto espiritual, do nosso aprendizado espiritual, e também do aspecto moral, porque o aspecto moral é aquele em que nos torna melhores e espíritos mais elevados do que atualmente somos. E algumas metas podemos, talvez, estabelecer para sermos obreiros do bem ou trabalhadores do bem. No âmbito da ética cristã, podemos destacar o seguinte: em primeiro, a busca então constante para o autoconhecimento, objetivando a cada dia o esforço da reforma íntima, aperfeiçoando-nos intelectual e moralmente. Não é possível só evoluir com uma dessas só possibilidades. É preciso que isso se pode dar em sucessivas reencarnações, mas sempre cuidar dos 2 aspectos da evolução, intelectual e moral. Segundo, a prática da caridade,
aqui entendida no seu mais elevado sentido. Jesus nos ensinou o mandamento, talvez inicial, e bastaria só este: amar ao próximo como a si mesmo. Caridade não é apenas dar uma esmola, contribuir uma vez por ano para tal ou tal entidade. E isto é precioso, claro. Mas a caridade pode se fazer de várias formas. Um sorriso, muitas vezes, é um ato de caridade. Um abraço. Muitas vezes, saber ouvir. A humanidade hoje parece que não tem mais essa paciência de ouvir o outro. Todos querem falar, clamar por seus direitos, mas ouvir, a gente tem esquecido disto. A caridade pode se fazer de várias formas. A mão amiga, uma breve palavra de consolo, de esperança, e até o que o Divaldo tem ultimamente destacado nas suas últimas intervenções, inclusive aqui em Santa Catarina, olhar para os invisíveis, estender a mão para os invisíveis. São aqueles de tão simples ainda, que sequer as pessoas dão conta. Aqueles quase clandestinos que transitam na nossa sociedade efusiva de materialismo. Os invisíveis, nossos irmãos. Conforme Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, aos espíritas conscientes das suas responsabilidades, cabe proclamar a nova era. E podemos com isso até lembrar uma parábola relacionada à parábola dos trabalhadores de última hora. A parábola dos talentos. Quando determinado homem de posses, ao sair para um outro país, destinou a seus servos, para um servo 5 talentos, para outro servo 2 talentos e para um terceiro servo 1 talento. O que ganhou 5 talentos, dobrou aquele número e ficou então com 10 talentos. O que recebeu 2, 4, e o que recebeu 1 talento, enterrou embaixo da terra. Quando o senhor voltou da viagem, perguntou: o que fizeram com os talentos que eu lhes dei? Vieram aqueles 2 que dobraram, que multiplicaram os talentos e foram bem acolhidos pelo Senhor. Mas aquele que escondeu não foi bem acolhido, porque, disse o Senhor, poderias ter colocado num banco e me darias ainda o juro que eu lucraria um pouco, mas preferiu esconder. Todos nós temos talentos, aptidões, cada um no seu grau de evolução. Sob o ponto de vista espírita, essa parábola dirige-se principalmente para nós que tivemos a felicidade de receber os ensinamentos dessa doutrina. Portanto, aqui podemos fazer uma reflexão. Como estamos lidando com os nossos talentos? Como estamos lidando com as nossas aptidões, as nossas possibilidades de trabalhar no bem? Esta ideia lembra do semeador. Vamos ficar à beira do caminho, que são aqueles que se contentam à superficialidade, onde a semente cai, mas ainda não tem como germinar. Semente aqui entendida a palavra de Deus. Ou seremos como os pedregulhos, a pedreira, que se empolgam no início, mas logo se desmotivam. Já conhecem até e reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer. Ou seremos espinheiro, os que agem deliberadamente no mal. Obviamente não somos os espinheiros. Ou somos a terra boa. Sim,
somos a terra boa. Aqueles que buscam sentido para a própria vida, que buscam a verdade libertadora e a sua evolução. Mas essa terra boa é produtiva em que sentido? Ainda com pouca produtividade, média produtividade ou uma grande produtividade? Já nos identificamos como terra boa. Falta agora que possamos desenvolver a nossa produtividade. E lembrando-nos sempre que tudo, o melhor dos sentidos é a caridade. E se essas são as nossas diretrizes, muitas vezes a gente pode estar em dúvida: como eu devo agir? Há um segredinho, mas é um segredinho que parece fácil, mas não é. Mas a gente pode começar a, talvez, treinar um pouco. Em algumas situações que podem nos chegar na nossa vida, seja na nossa família, no nosso trabalho, no dia a dia, no trânsito, onde quer que seja, e que se nós buscarmos praticar um pouco de serenidade, buscar sempre um equilíbrio, saber que não é só por nossas ações, mas pelo nosso pensamento, que tudo também se movimenta, porque todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, tudo conspira como nós pensamos, de certa forma, dentro de cada nível evolutivo, mas nós podemos nos perguntar, quando tivermos dúvidas de agir: o que Jesus faria? Teríamos, por certo, a resposta. Sei que não seria fácil praticar, mas talvez seja um caminho para as nossas dúvidas. Vamos, então, encerrando, mas não falamos que nós somos trabalhadores da última hora, que temos missões, não são grandiosas, mas as nossas missões no dia a dia, mas falta algo que será o seguinte: isto está na parábola. Qual é o nosso salário? Se nós formos trabalhar numa empresa, qual é o nosso salário? Vou trabalhar de graça? Qual é o salário do trabalhador da última hora? É a paz de consciência. Desejamos a todos um Feliz Natal, e que esse Natal não seja apenas num determinado momento do ano. Que Natal seja a lembrança de Jesus em todos os dias. Um Feliz Natal, muitas alegrias a todos vocês, a todos nós, e que possamos sempre estar envolvidos no trabalho da última hora, no trabalho da caridade, no trabalho do bem. Sempre o pouco que fizermos será muito para alguém. Muito obrigado. Obrigada, Mauri, pelos ensinamentos dessa noite. E a nós, que temos bastante para pensar durante esse resto de semana. Estamos iniciando, então temos uma semana inteira pela frente para pensarmos em tudo que aprendemos hoje e colocarmos em prática.